palavra de Deus. Eu quero que você medita nessa palavra que está escrito aqui em Romanos, capítulo 12. Eu quero que você medita nessa palavra, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Romanos 12, versículo 9. É muito importante você abrir a sua Bíblia também, aonde você está. É muito importante. É importante você abrir a sua Bíblia. Por quê? Porque você vai acompanhar aqui as Escrituras, né? Eu peço para você abrir a Bíblia, por quê? Porque há muitas pessoas por aí afora, abrindo a Bíblia e fazendo da Bíblia uma apostasia, ou mesmo apostatando da fé de muitas pessoas. Porque já havia previsto essas coisas quando o próprio Pedro escreveu na sua primeira epístola dizendo que viriam essas pessoas fazendo apostasia. Então nós temos que abrir os olhos e ver, e verdadeiramente pedir para o Espírito Santo identificar em nossas vidas quais são as pregações, quais são as aplicações da palavra de Deus que traz edificação para a nossa vida, para a nossa fé. Porque há muitas pessoas se escondendo atrás da Bíblia. Há muitas pessoas se escondendo atrás da Bíblia, né? Você vê, você assiste jornal, você sabe, você vê que há muitas pessoas que dizem que é, mas não é. Então, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Então, toma muito cuidado. Amém? Esse é o que eu te peço. Olha o que a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz aqui em Romanos, um dos livros do apóstolo Paulo. Disse assim, as virtudes recomendadas. O que é virtude? O que é virtude? Espiritualidade. Virtude é espiritualidade. Virtude é aquilo que o inimigo tenta tirar de mim, de você. Amém? Quando Jesus, a mulher hemorrágica tocou em Jesus, tirou dele virtude. Tirou espiritualidade, tirou poder, tirou unção da vida dele. Ele sentiu que aquela mulher tinha tirado dele virtude, né? Ele sentiu que saiu dele virtude, saiu espiritualidade, saiu fé, saiu força dele, né? Então virtude, né, é poder. Recomendada, isso vem de recomendação. É o que Deus está recomendando para mim e para você agora, né? Esse é o título. Aí ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Amém? Por que Deus bate sempre em cima disso? O amor ele tem que ser sem hipocrisia. O que é um amor hipócrita? O que é um amor hipócrita? Deixa eu te explicar. O amor hipócrita, o que é? Né? A pessoa diz que ama a outra, né? A pessoa diz que ama a outra e não cuida dela. A pessoa diz que ama a outra e deseja matar. A pessoa diz que ama a outra, né? Mas por trás fala mal. Então, o amor com hipocrisia é esse amor que as pessoas falam. Não, eu amo fulano, mas daqui a pouco está falando mal dela por detrás. Ou mesmo o homem diz, eu amo a fulana, Beltrana, daqui a pouco ele se decepciona com ela e quer matar. E quer tirar a vida daquela pessoa. Então é um amor hipócrita. É um amor com hipocrisia. Então por isso que Deus falou, né, nas virtudes recomendadas. O que é uma recomendação? Olha o que Deus recomenda para mim e para você. O amor seja sem hipocrisia. Está vendo? Detestai o mal. Você vê que no contraverso da palavra ele diz, ó, detestai o mal, porque quem ama não deseja o mal para o outro. Aí a pessoa vai e separa. Eu separei do fulano, da fulana. Tomara que se dê mal para voltar arrependido, para voltar isso. Não, você não pode fazer isso. Porque se você tem um amor por aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa vá embora, você tem que desejar boas coisas para ela. Você tem que desejar boas dádivas para ela. E ela também desejar para você. Porque foi bom enquanto durou. Mas se não durou mais, o que tem que fazer? Desejar o bem. Então diz, ó, apartai-vos do mal, apegando-vos ao bem. Está vendo? Fazendo bem, apegando-se ao bem, desejando o bem para aquela pessoa, que ela seja feliz, que seja abençoada, que as maravilhas do Senhor venham se acumular na vida dele, na vida dela. É assim que o cristão tem que agir. Não dizendo, tomara que se dê mal, porque tem gente que é assim. Enquanto você está ali junto com ela, fazendo o que ela quer, ela fala, não, opa, tudo de bom para fulano, tudo de bom para Beltrano. Mas daqui a pouco, quando ela ver que você foi para o outro lado, ou que você saiu, ou que você se afastou dela, ela fala, tomara que se dê mal, para poder voltar de cabeça baixa, ou mesmo usar até um palavrão, que eu não vou dizer porque, né, criança também ouve. Então, existem coisas desprezíveis que as pessoas falam sem pensar, ou mesmo porque não tem uma educação espiritual.
Não tem uma educação espiritual. Tem até uma educação comum do homem que estudou, mas não tem uma educação espiritual. Geralmente, aquele que tem educação espiritual não anda por aí falando essas coisas. E diz assim, no versículo de número 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Tá vendo? Amai-vos cordialmente, concordando. Tá vendo? Esse cordialmente vem de concordar. O que é um amor cordialmente? É você não interrompendo este amor, concordando um com o outro, porque se tiver um amor com discórdia, sem concordância, não é um amor. Mas para amar tem que ter o ciúme, e o ciúme vem pelo meio. Olha, para com essas coisas. Coríntios 13 diz, Paulo escreveu ali em Coríntios 13, diz que o amor ele não arde em ciúme. O amor não se ufana, nem se soberbece, não resente do mal. O amor é puro, o amor é paciente, o amor é benigno. Então ele disse aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, tá vendo? Com amor, com amor como se fosse irmãos, como se fosse da família, preferindo-vos em honrar uns aos outros, tá vendo? Preferindo honrar as pessoas, preferindo o bem para as pessoas. E ele diz assim, no zelo não seja remisso, tá vendo? Seja zeloso. No zelo não seja remisso, seja zeloso. Tudo que você fizer, faça com perfeição. Procura aperfeiçoar, principalmente quando você fazer o bem para alguém. Tá vendo? No zelo não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tá vendo? Por quê? Porque tem gente que é assim, não é falando nem desfazendo, mas tem gente que é assim, que ela quando andava nas festas, ela dava tudo, dava o sangue, dava tudo na festa. Aí quando chega na igreja, ela fica amarrando para fazer uma oração, amarrando para dar um glória. Não, se entrega para Deus de verdade. Deixa o Espírito Santo interagir na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo conduzir você ao Santo dos Santos. Porque Ele quer te batizar com o Espírito. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Não prende as dádivas de Deus. As dádivas de Deus têm que sobressair em você. É dom de Deus. É dom de Deus. E ele diz, regozijai-vos, versículo 12, regozijai-vos na esperança. Tá vendo? Você tem esperança de que alguma coisa vai acontecer na sua vida de bom? Então se alegra. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Tá vendo? Tenha paciência. Essa tribulação vai passar. Essa tribulação vai passar. Essa dificuldade vai cessar. Não há tempestade que não tenha fim. Não há tempestade que não tenha fim. Deus está dizendo que essa luta vai passar. Tá vendo? Regozijai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Na oração, seja perseverante. Mas eu orei hoje, ora amanhã também. Amor, acabei de orar na instante, ora de novo. Ora de novo, aí. Não deixa passar a oportunidade que Deus está te dando, não. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. E ele disse no versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Está vendo? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Está vendo? Mas tem pessoa que não, que quer amaldiçoar, está me perseguindo, que seja maldito, seja isso, seja aquilo. Está errado. Não é esse evangelho que Jesus pregou. Ainda chega dizendo, esse evangelho é o evangelho de Jesus. É mentira. Jesus, ele amaldiçoou uma árvore. Jesus não amaldiçoou ninguém. Nem o próprio Judas que estava ali junto com ele, que foi o traidor, ele não amaldiçoou. Porque Jesus, ele quer almas. Jesus, ele quer ganhar alma, ele não quer perder alma. Então, o pregador, o sonhador que seja, eu nem me considero um pregador, eu me considero um sonhador, porque eu tenho sonhos. Mas eu tenho algo para dizer para as pessoas que vivem amaldiçoando os outros. Não foi assim que Jesus pregou. Quem sou eu para te aconselhar ou falar alguma coisa para você? Ou para o Senhor, para a senhora? Não. Eu quero que você saiba de uma coisa. Não fique procurando argumento para amaldiçoar alguém. Não fica procurando. Porque isso não existe. Quem fazia isso eram aqueles que viviam pela lei. Hoje nós vivemos pela fé. E Jesus não mandou você fazer isso. Jesus não mandou eu fazer isso. Jesus mandou abençoai e não amaldiçoai. Senão o apóstolo Paulo tinha falado aqui, amaldiçoa. Não, mas Paulo pegou e amaldiçoou lá o homem que queria comprar e vender o Espírito Santo. Bom, aí já foi outro caso. Aí já é outro caso. Aí já é outro caso. Essa pessoa mexeu com o Espírito Santo, já não mexeu com ele. Agora tem gente não, mexeu comigo, está mexendo com isso, mexeu com aquilo. Aí eu pergunto, esses homens, eles são cristãos? Eles estão fazendo justiça para com Deus ou estão fazendo macumba? Porque
A Bíblia me ensina a fazer o bem, a abençoar. Se eu começar a amaldiçoar, eu estou fazendo macumba. Então, é pecado. E é grave. É grave isso. É grave isso. O irmão dizer, olha, que vou te entregar para o fulano, para o Beltrano. Isso é grave. Isso não pode existir no meio dos irmãos. Ah, mas está me ofendendo. Ah, então quer dizer que aqueles que ofenderam Jesus, Jesus amaldiçoou? Claro que não. Claro que não. Até os soldados que escarneceram Jesus, o centurião, foi perdoado e virou um discípulo de Jesus. Virou um discípulo de Jesus. Então a Bíblia está dizendo, acolhei, ó, tá vendo? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E no versículo 14 diz, abençoai os que vos perseguem. Olha, aí tem o cidadão fala, eu estou sendo perseguido, seja maldito. Com que autoridade? Quem te mandou? Quem te falou? Que Deus foi esse que te falou que você tem que amaldiçoar alguém? Que Deus é esse que te falou? Ah, não foi o meu, não. Não foi o meu, não foi o Deus de todos os viventes, não foi o Deus da Bíblia. Pode ter certeza que não foi. Porque está dizendo, abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que, né, tá vendo? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Será que isso quer te dizer alguma coisa? Será que isso te diz alguma coisa, me diz alguma coisa? Claro que sim. E disse mais uma coisa, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aí sim, agora você deve fazer isso. Tenham o mesmo sentimento uns para com outros. E disse, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábio aos próprios olhos. Está vendo? Viu? Está vendo que ele disse aqui? Se aproxima dos humildes. Se aproxima dos humildes. Compartilha com ele uma boa conversa. Ajuda ele naquilo que ele precisa. E seja um imitador de Deus. Seja um imitador de Cristo Jesus. Não podemos ser imitador do homem, porque os homens são falhos. Eu não posso imitar o homem, os homens são falhos. Eu tenho que imitar Jesus, porque ele não falhou, ele nunca falhou, e nem há de falhar. E disse assim, ó, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Está vendo? Esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens. Viu como não é difícil? Viu como não é difícil? Não é difícil. Ele está explicando aqui, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Ah, me fizeram mal, eu vou devolver com a mesma moeda. Está errado. Não está certo. Não está certo, está errado. Absolutamente errado. Você não pode pagar o mal por mal. É isso que a minha Bíblia diz. A sua também diz a mesma coisa. Ou você esqueceu esse trecho, esse parágrafo? Está vendo? Ele disse mais no versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Está vendo? Não faça inimigo por aí, não. Não faça, não. E se alguém disser que é seu inimigo, despreza, deixa para lá. Deixa para lá. Até ele enxergar que o inimigo dele não é você. Que o inimigo dele é ele mesmo. Amém? E disse, versículo 19, não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está vendo? A vingança não pertence a mim, nem a você, pertence a Deus. Amém? Ore em favor das pessoas. Não cria inimigo no teu caminho, mas seja um homem de paz, pessoa de paz. Por onde você passar, tenha paz consigo mesmo e com as pessoas. Está vendo? Ele disse, pelo contrário. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. Está vendo o que Deus falou? Através do apóstolo Paulo, você viu o Espírito Santo te ensinando? E disse para finalizar, não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi assim que Jesus nos ensinou e vai continuar nos ensinando. Eu quero aprender assim. Eu quero praticar assim. Eu não quero aprender de outro jeito, nem praticar de outro jeito, porque essa é a Bíblia Sagrada. Esse é o Espírito Santo falando comigo e com você. Você recebe estas palavras? Eu recebo no meu coração.